na mente. A palavra está com o nosso presbítero Luiz Carlos, que irá trazer a mensagem nesta manhã. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Quando o pastor diz Luiz Carlos, fica a dúvida para os irmãos, né? Qual deles, né? Eu já disse que ele tem que mudar, eu sou mais antigo que ele tem que achar outro nome para ele. É uma satisfação estar com os irmãos aqui, vamos para juntos meditarmos na santa palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a palavra, a santa palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 12. Capítulo 12, segundo escreveu Mateus, e nós vamos ler o versículo de número 30. Mateus 12, 30. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos dizer todos juntos, meus irmãos? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã maravilhosa, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em forma de igreja. Ó Deus, que todo o nosso egoísmo, todo o nosso egocentrismo, Senhor, desapareça. Que nesta noite, ou melhor dizendo, nesta manhã, Senhor, nós possamos aprender mais da Tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, sair daqui, Senhor, renovados por ela. E que nosso interior seja verdadeiramente modificado pela Tua palavra. É assim que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido e trata sobre a cura do endemoniado. Não é de uma pessoa que estava possuída de demônio e ele estava cego e mudo. E Jesus então ordena que aquele demônio saia daquele homem. E os fariseus acusam Jesus Cristo, diz que Jesus Cristo fez aquele milagre não por outra coisa, mas através do poder do maligno. Ele diz, pelo poder de Beelzebul. Ou seja, eles atribuem aquele milagre que Jesus fez a Beelzebul. E então Jesus argumenta com eles e mostra a eles que eles estão sendo incoerentes. Jesus com isso, ele diz, se os vossos filhos expulsam demônios, não é? Por quem e eu expulso também, e vossos filhos? Expulsam por quem? Se eu expulso por Beelzebul, e vossos filhos expulsam por quem? Eles mesmos serão os vossos juízes. E ele então cita o texto onde ele diz, né? Porque toda casa dividida não subsistirá, cairá. Então, esse é o nosso tema nesta manhã, meus irmãos, que eu escolhi para trazer nesta manhã para os irmãos, para nós meditarmos sobre o perigo da neutralidade, o perigo de não tomarmos uma posição diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor pregou, daquilo que o Senhor fez. E muita gente fica em cima do muro, né? Então eu escolhi esse tema, com Cristo ou contra Ele. Não existe em cima do muro. Vivemos em uma geração acostumada à neutralidade. Muitos querem evitar extremos, manter boas relações com o mundo e, ao mesmo tempo, flertar com a fé.
Mas Jesus elimina qualquer zona neutra. Ele diz: quem não é por mim, é contra mim. Não existe cristianismo sem compromisso. A indecisão espiritual é, na verdade, decisão contra Cristo. Spurgeon dizia: uma fé que não muda o coração não salva a alma. Hoje o Espírito nos chama a sair de cima do muro, escolher de que lado estamos. A primeira coisa que nós vamos analisar é sobre a neutralidade. É uma ilusão perigosa. A neutralidade é uma ilusão perigosa. O muro não é um terreno seguro, é território inimigo. Quem tenta ficar no meio está, na prática, resistindo ao senhorio de Cristo. Porque és morno e não és frio, nem quente, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Não é o ímpio que mais ofende a Deus, é o morno. É o que diz Senhor com os lábios e eu mesmo com as atitudes. O que levanta as mãos no culto e os argumentos na hora da obediência. O que se mascara de discípulo, mas vive como turista do reino. A Bíblia é clara. Jesus não diz que vai corrigir, não diz que vai esperar. Ele diz: vomitar. Porque a mordidão é a pior das traições. Ela diz: eu sou de Cristo, mas não carrega o seu fogo. Diz: eu creio, mas vive como se Deus não estivesse vendo. A indiferença entre o fio e o morno, o fio sabe que está longe, mas o morno se acha salvo. E esse é o maior engano, achar-se justo por comparação, achar-se santo porque não é tão sujo contra o outro. Charles Spurgeon pregava com lágrimas nos olhos. Ele dizia: a religiosidade, sem dúvida, é pior que o pecado visível, porque ela engana o pecador a respeito de sua própria condenação. Meus irmãos, a indecisão é uma forma de rebelião. Deixar de agir por Cristo é agir contra Ele. O coração que posterga se endurece. Hebreus 3,15 diz o seguinte: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor aos Hebreus está citando o Salmo 95, que relembra a rebelião de Israel no deserto, após a saída do Egito. Mesmo depois de presenciarem milagres grandiosos, como a travessia do Mar Vermelho e o maná do céu, os israelitas duvidaram de Deus, murmuraram e se rebelaram. Êxodo 17, capítulo 17 e capítulo 14. E o que foi a provocação, meus irmãos? O que foi como Israel provocou ao Senhor? A palavra usada aqui se refere ao momento em que o povo tentou e provou o Senhor, duvidando da sua presença e provisão, dizendo, lá no capítulo 17, verso 7, o povo disse: está o Senhor no meio de nós ou não? Vejam só, eles tinham passado 40 anos no deserto, o mar tinha se aberto para eles passarem. Existia uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eles escutaram a voz que fazia o monte tremer. Ele viu todo aquele poder, aqueles prodígios. E mesmo assim, quando a coisa apertou, eles duvidaram. Eles disseram: está no meio de nós o Senhor ou não? E o contexto aqui é quando murmuraram em Meribá, durante a sede, quando desejaram a carne, e o Senhor fez, vamos assim dizer, chover cordonizes naquele acampamento. É muito fácil, na hora da bênção, a gente ser santo.
Mas o verdadeiro santo, o verdadeiro crente se conhece na provação. Então nós devemos ter em nossas mentes tudo o que o Senhor já fez por nós. Por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer. Pelas tuas promessas. Já cantamos isso. Essa provocação foi fruto da incredulidade, mesmo com todas as provas do poder e fidelidade de Deus. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Que o maior perigo apontado aqui não é apenas a murmuração. Não é aquela vez em que você diz, mas Senhor, por que isso acontece comigo? Mas o coração endurecido. Um coração que murmura é um coração endurecido. É um coração esquecido, é um coração ingrato. De alguém que esqueceu tudo que Deus fez por ele. Ele esquece que o Senhor Deus mandou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário morrer em nosso lugar. Nós não esquecemos tudo isso porque nós somos egocêntricos, porque nós somos egoístas. Só pensamos em nós mesmos. Ou seja, uma atitude contínua de resistência à voz de Deus, de desprezo à sua graça e de fechamento à obediência é uma condição espiritual fatal. Quando deixamos de obedecer ao Senhor, quando fechamos nosso coração para a obediência, essa é uma atitude fatal para a nossa fé. Os que se rebelaram não entraram na terra prometida. Como os irmãos bem sabem, está lá em Números 14, 22 e 23. Hebreus 3, de 17 a 19. Hebreus, nesse texto, aplica isso espiritualmente à incredulidade. Impede a entrada no descanso eterno, na salvação final em Cristo. A expressão hoje é um alerta urgente. Não é algo para se adiar. O tempo da obediência e da fé é agora. O mesmo Deus que falou no passado está falando agora pelo Filho, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tendo Deus falado de muitas maneiras, de muitas formas outrora, nos últimos tempos nos falou através do seu Filho. E aqui eu faço um alerta aos jovens. O povo, lá os hebreus, essa carta é escrita a uma audiência majoritariamente hebreu, pessoas judias, que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. E aí os hebreus lembra, o autor aos hebreus lembra que quão Deus é superior a Moisés, é superior aos anjos. Jovens, vocês vivem uma batalha, todos nós, mas principalmente os jovens, vivemos uma batalha tremenda. Existe o mundo que vocês aprendem aqui, existe o mundo lá fora. Um mundo que aqui diz o que é certo e o mundo que tem seus próprios valores lá fora. Vocês são tentados a abandonar a fé, mas não arredem o pé da fé. Porque ao seu tempo, vocês colherão os frutos. A rebelião de Israel é um espelho da incredulidade humana. Mesmo com luz, bênçãos e testemunhos da graça, o coração natural do homem resiste a Deus. Só pela ação do Espírito Santo é possível responder com fé viva e perseverante. Hebreus é uma carta que enfatiza a perseverança dos santos, mas também alerta que os que retrocedem revelam que nunca foram verdadeiramente regenerados. Hebreus 10, 38 e 39, 1 de João 2 e 19. Você tem ouvido a voz de Deus com fé e submissão? Há áreas no seu coração que têm resistido, duvidado ou endurecido? Hoje é a oportunidade de se voltar a Deus com arrependimento. Segundo ponto, meus irmãos, é que Cristo exige lealdade total. Não há meio evangelho ou meia obediência. Lucas
Lucas diz: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Neste trecho, Jesus está respondendo a 3 pessoas que demonstram interesse em segui-lo, nos versículos 57 e 62 do capítulo 8. Cada uma delas revela hesitações, apegos ou prioridades equivocadas. Jesus deixa claro que o discipulado exige entrega total e fidelidade irrestrita. A frase "pôs a mão no arado" indica início de um compromisso, como um lavrador que começa a lavrar o solo. Olhar para trás representa dúvida, apego ao passado ou falta do foco no propósito. Lealdade exige firmeza de propósito. Jesus não aceita discípulos meio comprometidos. Lealdade significa persistência diante das dificuldades. Renúncia ao passado, sem saudades do mundo. Decisão firme e duradoura de seguir a Cristo, custe o que custar. A palavra do Senhor diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Nesse texto de Lucas, alguém disse para Jesus: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meus pais. Não é que o pai dele estivesse à beira da morte ou estivesse para morrer, não. Ele disse assim: primeiro eu vou cuidar do meu pai. Quando ele morrer, não sei quando, eu vou te seguir. E Jesus disse: olha, você não serve. Porque aquele quem quer me seguir tem que largar tudo. Olhe, nós temos que largar muitas vezes amizades que não nos edificam. Às vezes um namorado, às vezes uma namorada, às vezes até um trabalho que atrapalha a nossa vida com o Senhor. E quais são as implicações espirituais da falta de lealdade? Jesus diz que quem olha para trás não é apto, isto é, não está qualificado para o reino. Isso não fala de perda de salvação, mas da incompatibilidade entre o discipulado e a hesitação. É aquele crente claudicante, né? Pé no mato, pé no caminho. Na igreja é crente, lá fora é mundano. Diante da palavra de Deus, tal coisa não existe. O cristianismo superficial, olhar para trás indica que a pessoa não nasceu de novo. João 3:3, Jesus diz a Nicodemos: aquele que não nasce da água, que nasce do Espírito, não é digno do reino dos céus. Estou parafraseando. Por isso que eu escrevo tudo. Eu sou muito ruim de lembrar das coisas dele. Assim. Por isso que tudo que eu vou falar para vocês aqui tem que estar escrito. Tem interesse religioso, mas tem um coração transformado. Não está disposto a pagar o preço. Temos o exemplo da mulher de Jó, meus irmãos, que olhou para trás e se transformou numa estalta de sal. Ela olhou para trás, meus irmãos, não é que ela fisicamente olhou para trás, mas o coração dela olhou para trás. Ela sentiu falta daquela cidade. Ela sentiu pena daquela cidade, ter saído daquela cidade. Spurgeon dizia que crentes verdadeiros não apenas começam, mas prosseguem. Eles não apenas dão o primeiro passo, mas continuam até o fim. Você tem olhado para trás? Tem saudades do pecado, da velha vida, dos prazeres do Egito? Isso é alegórico. Isso é um exemplo para a gente. Eu já vi muito crente se sentar em rodas e lembrar do tempo que bebia, das noitadas, e nós percebemos na voz daquela pessoa, infelizmente, uma certa nostalgia.
como que uma vontade a voltar a praticar aquelas coisas. Não, meus irmãos. Essas coisas devem ser antes, quando forem lembradas, para nos constranger, para mostrarmos o quanto nós éramos perversos. E o Senhor, na sua infinita bondade, nos salvou. Sua vida cristã é de convicção ou conveniência? Você é convicto? Aquela pessoa convicta é aquela pessoa que ele é em toda circunstância, aqui na igreja ou fora da igreja. Durante a bênção e durante a provação, ele é o que é. Aquele que é conveniência, ele só é crente quando é conveniente, quando é bom, quando ele está sendo admirado por ser o que é. Você tem colocado Cristo acima de tudo e de todos? A lealdade a Cristo exige olhar para a frente, para a cruz, para o reino, com os olhos fixos neles, sem vacilar. Ser por Cristo é reconhecer seu senhorio, não apenas crer que ele é Salvador, mas viver sob seu domínio. Romanos 14:9 diz: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Cristo morreu e ressuscitou com um propósito. O apóstolo Paulo deixa claro: a morte e a ressurreição de Jesus não foram apenas um gesto de amor ou um meio de salvação pessoal, mas também para estabelecer seu senhorio absoluto. Jesus não é apenas Salvador, ele é Senhor, Kyrios. Essa palavra Kyrios, no grego, era usado para o imperador romano. E quem não obedecia ao imperador romano era morto. Isso significa autoridade total, soberania, domínio legítimo sobre todas as criaturas vivas e mortas. Senhor de vivos e mortos, Senhor dos vivos, ele governa a vida dos crentes no presente, nos guia, disciplina e consola e comanda. Senhor dos mortos, ele tem autoridade sobre os que já morreram. Sua soberania se estende ao além. Todos, vivos ou mortos, estão debaixo do seu governo. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 10 a 11, diz, o início diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o... Então, vivos e mortos. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para ser juiz e Senhor, tanto de vivos como de mortos. E quais são as implicações, meus irmãos, do senhorio de Cristo? Primeiro, obediência voluntária. Reconhecer Jesus como Senhor significa submeter-se à sua vontade. Não há espaço para neutralidade ou independência espiritual. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Lucas 6:46. Não vivemos mais para nós mesmos. Romanos 14:7 a 8 diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Cristo governa nossas decisões, desejos e direções. O crente não é dono de si, ele é servo de Cristo. Paulo, quando diz servo, ele usa a palavra doulos. Sabe o que quer dizer a palavra doulos? Escravo. Nós devemos ser escravos da palavra, escravos do Cristo. Spurgeon dizia: Cristo não é metade de um salvador, ou ele é tudo ou nada. Cristo não compartilha sua glória com o ego humano. O verdadeiro crente se submete inteiramente ao governo de Cristo, tanto na salvação quanto na vida cotidiana. Você reconhece Jesus como Senhor da sua agenda, decisões, relacionamentos e recursos? Você vive para agradar a si mesmo ou a Ele? O senhorio de Cristo te leva a viver em humildade, santidade e submissão?
Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. Não há alternativa neutra. Ou ele reina sobre nós, ou estamos em rebelião. A verdadeira fé cristã não separa Jesus como Salvador e como Senhor. Ele é ambos e merece nosso coração, mente e vida por completo. Terceira coisa que nós aprendemos, meus irmãos. A decisão tem consequências eternas. A palavra diz: quem não ajunta, espalha. A vida neutra desvia, confunde e influencia para o mal. Jesus está falando num contexto de confronto espiritual. Ele acabara de ser acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, como está no versículo 24, e responde mostrando a incoerência dessa acusação, nos versículos 25 a 29. No versículo 30, ele declara uma grande verdade espiritual sobre a lealdade e o engajamento com o reino de Deus. A expressão "quem comigo não ajunta, espalha" refere-se ao trabalho no reino de Deus. É reunir, colaborar, edificar. Jesus está dizendo: quem não está comigo, trabalhando ao meu lado, está contra mim. E que não ajuda a reunir o rebanho, acaba por dispersar. Ou seja, não há meio termo de discipulado cristão. Ninguém é neutro diante de Cristo. Ou você é um instrumento de edificação ou de dispersão. Espalhar é agir contra o reino. Espalhar aqui não é apenas acusar, causar confusão ou divisão externa. Pode incluir desviar os outros da fé verdadeira, dar mau testemunho, ser pedra de tropeço, não se importar com a missão da igreja. Jesus vê a omissão como oposição. Não participar da causa do evangelho é se colocar contra ela. Se não evangelizo, estou contribuindo para que outros permaneçam afastados de Cristo. Se não coopero com a igreja, estou enfraquecendo a comunhão dos santos. Se não me posiciono pela verdade, acabo sendo cúmplice do erro. Você está ajudando, você está juntando com Cristo? Ou vive como um espectador da fé? Você tem sido um agente de união dentro da igreja, edificação e evangelização? Ou tem espalhado, seja por indiferença, crítica ou omissão? Charles Spurgeon disse: não podemos ser discípulos secretos por muito tempo, ou a nossa fidelidade nos exporá, ou a nossa covardia nos trairá. Jesus não permite neutralidade. Ele não está interessado em simpatizantes, mas em seguidores comprometidos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa é uma chamada à decisão e à ação. Ou você está ao lado de Cristo, com a mão no arado, ou está ajudando a espalhar o rebanho. Não existe meio termo. Negligenciar o evangelho é rejeitá-lo. Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A Epístola aos Hebreus é dirigida a cristãos judeus que estavam enfrentando pressões para abandonar o evangelho e voltar ao judaísmo. O autor os exorta a permanecerem firmes e não descuidarem da fé recebida. O capítulo 2 começa com alerta: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. A negligência contínua pode revelar incredulidade e coração endurecido, como nos casos de Esaú, que desprezou seu direito de primogenitura, Hebreus 12:16. Os israelitas que caíram no deserto, Hebreus 3, de 12 a 19. Aqueles que pisam o Filho de Deus, Hebreus 10, 29. Como disse Spurgeon, o maior julgamento que Deus pode lançar sobre um homem é deixá-lo continuar na sua negligência.
Você tem valorizado a salvação com obediência e temor? Tem se aproximado de Cristo com gratidão e zelo? Ou tem negligenciado, se distraído, adiado decisões espirituais? Essa pergunta é uma advertência e um convite. Deus nos oferece graça em Cristo. Ignorar essa oferta é o mais grave de todos os erros. Hoje é o tempo de responder com fé, compromisso e reverência. Não negligencie, valorize, busque e persevere. A verdadeira fé é visível, ativa e transformadora. Para concluirmos, meus irmãos, descer do muro, meus irmãos, dói, não é poético nem bonito, é renúncia, é cruz, é entregar os pedaços do ego aos pés do Cordeiro, é ser rejeitado onde antes era aplaudido, é ser estranho aos homens e conhecido no céu, porque o muro é o último refúgio do crente dividido. De lá se vê os dois lados, se aprecia o louvor, mas também os aplausos do mundo. Se ouve a palavra, mas também o desejo. Se fala de Deus, mas se molda aos homens. Descer exige coragem para enfrentar o mundo, para matar o que ainda resta do mundo dentro de você. Spurgeon reescreveu: não há regeneração sem morte. Cristo morreu por nós, mas também para que nós morrêssemos para o pecado. Esse é o evangelho real, não os das promessas fáceis, mas o da cruz pesada, do sangue derramado, do espírito quebrantado, mas também da ressurreição, porque só morre quem está prestes a nascer de novo. Há um som vindo do trono, não é um grito, não é uma ordem, é um chamado suave, mas que estremece os ossos, um sussurro que atravessa a multidão e toca apenas o nosso íntimo, porque no meio da frieza do mundo, no meio da mortidão da igreja, Deus ainda tem seus remanescentes. Homens e mulheres que preferem ser queimados pela verdade do que aquecidos pela mentira. A esse ele está chamando. Chamando para descer do muro, para rasgar as vestes, para reconstruir os altares, para voltar ao fogo. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, vamos orar. Soberano Deus, diante da tua palavra que expõe a verdade, reconhecemos que não podemos viver entre dois senhores. Concede-nos a coragem de descer do muro da indecisão e da covardia espiritual. Que toda idolatria ao nosso próprio conforto, à reputação, aos desejos do mundo seja quebrada em nós. Ajuda-nos a escolher o caminho estreito de Cristo, a abraçar a cruz e a morrer para tudo que nos afasta de ti. Transforma nossa mordidão em fervor, nossa inércia em ação e nosso silêncio em voz profética. Que sejamos encontrados em teu lado, ardendo completamente por ti. Amém. Deus nos abençoe.